No vale entre dois montes, o silêncio pesava mais do que o som das espadas. O chão estava coberto de poeira, o sol batia forte e os escudos alinhados brilhavam como espelhos de medo. De um lado, o exército dos filisteus. Do outro, Israel, imóvel, cansado, com os olhos fixos no centro do vale. Por 40 dias, a mesma cena se repetia. A cada manhã e a cada tarde, o gigante descia. Golias, um homem de quase 3 metros, coberto de bronze da cabeça aos pés. Seu escudo era maior que muitos homens. Sua voz, quando gritava, fazia o ar tremer. "Escolham um homem e mandem lutar comigo", ele zombava. "O exército perdedor será escravo do vencedor." E depois ria, alto, zombando do Deus de Israel. Por 40 dias, ninguém respondeu, nem o rei, nem os guerreiros. Os dias começaram a se confundir. As manhãs tinham gosto de medo, as noites de vergonha. Davi, jovem, sem armadura, sem título, sem ideia do que estava prestes a acontecer. Naquele dia, ele saiu de casa levando pão e queijo para os irmãos que serviam no exército. Uma simples entrega, mas que o levaria direto ao coração da batalha. Ele não levava espada nem escudo, apenas pão, queijo e um coração disponível. Não havia trombetas nem profecias, apenas o passo comum de um jovem cumprindo um favor de família. Mas o céu já observava cada passo, como quem prepara um encontro divino. O calor do deserto aumentava à medida que ele se aproximava do acampamento. Homens suavam sob os capacetes, o som das armas ecoava de longe e o cheiro de ferro e poeira tomava o ar. De repente, o grito que todos temiam voltou a ecoar pelo vale, o mesmo som de afronta, o mesmo tom de desprezo. Golias havia descido novamente e, como sempre, ninguém se movia. O vento carregava o eco da voz do gigante, batendo nas tendas, nas lanças, nas costas dos soldados. Alguns fingiam estar ocupados, outros desviavam o olhar. O medo era tão denso que parecia uma cortina sobre o campo. Mas aquele dia seria diferente, porque alguém que ainda não conhecia o medo estava prestes a ouvir o desafio. Mas antes de seguirmos, deixa eu te fazer um convite. Se você ama viver as histórias da Bíblia assim, não só lendo, mas vendo com o coração e sentindo o que está em jogo, então venha comigo. Inscreva-se no canal. Aqui, cada história revela o coração de Deus por trás dos grandes acontecimentos. Assim você garante que continua caminhando nesta jornada. Agora, volte comigo para o Vale do Elá, porque algo extraordinário está prestes a acontecer. E é nesse instante, entre o grito do gigante e o silêncio do povo, que a história muda de tom. O vale parecia o mesmo, mas algo no ar já anunciava que Deus estava prestes a agir. O grito do gigante ecoava pelo vale, cortando o ar como uma espada invisível. Os soldados de Israel se encolheram. Ninguém respondia, mas entre as fileiras, uma nova voz se levantou, não de guerra, mas de indignação. Davi olhava em volta, perplexo. Os guerreiros tremiam, o rei permanecia calado, e Golias zombava de Deus em voz alta. "Quem é esse filisteu para desafiar o exército do Deus vivo?" perguntou Davi. Alguns riram, outros o olharam como se ele fosse um tolo, um garoto sem armadura, falando de coragem num campo de medo. "Fique quieto, menino", resmungou um soldado. "Isso não é lugar para você." Mas Davi insistiu. "Se ninguém for, eu irei." As risadas cresceram. "Você?" zombaram. "Volte para cuidar das ovelhas do seu pai." Foi então que uma voz mais dura o cortou. Eliabe, seu irmão mais velho, veio em passos rápidos. "O que é que você está fazendo aqui, Davi? Quem ficou tomando conta das ovelhas? Conheço a sua arrogância. Você veio só para ver a batalha." O rosto de Davi corou, mas ele não recuou. "O que foi que eu fiz agora?" respondeu. "Não posso nem fazer uma pergunta?" O silêncio entre eles foi pesado,
Mas havia algo diferente nos olhos de Davi. Não era orgulho, era convicção. Enquanto todos olhavam o tamanho do gigante, ele enxergava o tamanho de Deus. Logo, a notícia correu pelo acampamento. Há um rapaz dizendo que vai lutar contra Golias. Os homens repetiam, uns rindo, outros intrigados, até que a história chegou aos ouvidos de Saul, e o rei mandou chamá-lo. Soldados se entreolharam, alguns zombando em voz baixa. O pastor quer brincar de guerreiro, diziam. Mas havia algo diferente naquele olhar, algo que até o medo reconhecia como coragem. Davi entrou na tenda real. O contraste era quase cômico. O jovem pastor, simples, de roupas empoeiradas, diante do rei de Israel com sua armadura reluzente. Saul o observou de cima a baixo. Você vai lutar contra ele? Perguntou. Você ainda é só um rapaz, e ele é guerreiro desde a juventude. Davi respirou fundo. Meu senhor, quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, vieram um leão e um urso. Cada um levou uma ovelha, e eu fui atrás deles. Matei ambos com as minhas próprias mãos. O Senhor que me livrou do leão e do urso, também me livrará desse filisteu. A firmeza daquelas palavras quebrou o ar dentro da tenda. Por um momento, até o rei ficou em silêncio. Então, finalmente, disse, vá e que o Senhor esteja com você. O olhar de Saul misturava incredulidade e esperança. Era como ver no rosto de um menino aquilo que ele mesmo já havia perdido há muito tempo, a coragem de confiar em Deus. Saul tirou a própria armadura e a colocou sobre o jovem, o capacete, a couraça, a espada. Mas quando Davi tentou dar um passo, quase perdeu o equilíbrio. Aquelas peças brilhavam, mas pesavam como o medo dos outros. Ele balançou a cabeça. Não consigo andar com isso. Não estou acostumado. E começou a tirar cada parte, uma por uma. O metal caiu no chão, fazendo eco. O som ecoou como um símbolo. Era o barulho do medo sendo deixado para trás. Porque a verdadeira força de Davi não estava em nada que pudesse ser visto ou vestido. No fim, restou apenas o pastor, simples, leve e confiante. Davi pegou o cajado, desceu até um riacho e escolheu 5 pedras lisas. Guardou-as na sacola que trazia no ombro. Ajustou a funda na mão. A água corria clara entre as pedras, fria sob o sol do deserto. Davi se abaixou novamente e tocou na água, como quem relembra a origem humilde. Cada pedra parecia representar uma lembrança. O leão, o urso, o Deus que nunca o deixara. E, enquanto o vento soprava pelo vale, olhou para o campo onde Golias esperava. O exército atrás dele estava em silêncio. Mas dentro de Davi, a fé já havia começado a marchar. Enquanto o exército tremia, o coração de Davi batia no ritmo de algo maior. Ele não ouvia mais os gritos, nem o som das armas, apenas a voz que ecoava dentro dele. Não é por força, nem por poder, mas pelo meu espírito. O vale estava em silêncio. Nem o som das espadas, nem o murmúrio dos soldados, apenas o vento arrastando a poeira. Davi começou a descer o morro. A cada passo, o mundo parecia mais quieto. O coração do exército de Israel batia preso na garganta. Ninguém se movia. Todos observavam o pequeno pastor caminhar sozinho em direção ao gigante. Do outro lado, Golias já o tinha visto. De longe, aquele rapaz parecia uma piada, sem armadura, sem espada, sem medo aparente. O gigante deu alguns passos à frente. O som do bronze raspando ecoou no vale. A cada movimento dele, a terra parecia vibrar. A luz do sol refletia em sua couraça, ofuscante, quase sobrenatural. E, por um instante, Davi desapareceu na sombra do inimigo. Golias parou, olhou bem e riu alto. O som da risada se espalhou entre os montes. Sou eu um cachorro, para você vir a mim com um bastão? Zombou, apontando com desprezo. Venha, e darei sua carne às aves e aos animais do campo.
O exército filisteu vibrou. O de Israel encolheu, mas Davi não recuou. O olhar dele estava firme. Deu mais alguns passos até ficar de frente para o gigante e respondeu, com voz serena: você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a quem você afrontou. Golias cerrou os punhos. O sorriso sumiu. Ele ergueu o escudo e começou a avançar. O chão tremeu. O som das sandálias de ferro batendo nas pedras ecoou como trovão. Cada passo fazia a poeira se levantar. O vento soprou mais forte. A poeira rodopiava no ar. Do alto do morro, Saul observava em silêncio. Os soldados mal piscavam. O contraste era brutal. De um lado, um guerreiro coberto de ferro, confiante na própria força. Do outro, um jovem pastor, coberto apenas pela fé. Davi respirou fundo. A funda estava em sua mão. As pedras, dentro da pequena bolsa de couro pendurada no ombro. Ele deu um passo, depois outro, e de repente começou a correr. A poeira subiu atrás dele. O vento batia forte no rosto. Cada passo era um ato de fé. Cada metro vencido era um grito mudo contra o medo. Golias ergueu a lança. O brilho do ferro riscou o ar, mas Davi não desviou. O braço se moveu com precisão. A funda começou a girar. 1, 2, 3 voltas. O som seco do couro cortou o silêncio. O vale inteiro prendeu o fôlego. Nem os pássaros cruzavam o céu. O tempo parecia parar. E então Davi soltou a pedra. Ela partiu em linha reta, cortando o ar com força invisível. Um estalo breve, rápido, preciso. A pedra atingiu a testa de Golias. O gigante parou. Ficou imóvel. Os olhos perderam o foco. Por um momento, ninguém entendeu o que havia acontecido. Depois, o corpo se inclinou lentamente. O escudo escorregou da mão. O peso da lança tombou no chão. E Golias caiu, de rosto no pó. O impacto levantou uma nuvem de poeira. A terra tremeu sob o peso. O vale inteiro ficou em silêncio. Nem um som, nem um grito, nem um suspiro. Os filisteus, que antes rugiam, agora só olhavam. Os israelitas, que antes tremiam, agora não acreditavam no que viam. Um gigante tombado, um garoto de pé. A funda ainda estava em sua mão. O cajado caído ao lado. O peito subia e descia rápido, o coração disparado. Mas Davi não se moveu. O sol refletia na poeira que ainda dançava no ar, como se o próprio céu tivesse descido para testemunhar o impossível. Por um instante, o vale inteiro parecia suspenso entre dois mundos, o da força que caiu e o da fé que venceu. Ninguém sabia o que dizer. O silêncio era tão forte quanto o rugido que o antecedeu. E naquele silêncio, a presença de Deus era visível, não em forma, mas em resultado. Golias estava caído. O mesmo chão que antes parecia território inimigo, agora era altar de vitória. O vento soprou de novo. Desta vez, leve, como se o próprio céu tivesse soltado o ar que segurou até o fim. O eco do impacto ainda parecia ressoar dentro de cada coração. Porque o impossível havia acabado de acontecer, não pela força, nem pela espada, mas pela fé. E o vale, que antes fora palco de medo, agora era o testemunho silencioso de um milagre. O gigante jazia no pó, e diante dele, Davi, o pastor que acreditou quando ninguém mais acreditava, permanecia de pé. O silêncio não era vazio, era sagrado. O instante em que o céu segurou o fôlego tinha finalmente terminado. O vale ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram eternos. E então, um grito, depois outro. E, de repente, o silêncio se transformou em um rugido de vitória. Os soldados de Israel começaram a correr. As lanças foram erguidas. O som da alegria tomou o lugar do medo. Os filisteus, que antes avançavam confiantes, agora fugiam em desespero.
Davi caminhou lentamente até o corpo caído de Golias. O gigante ainda estava imóvel, coberto de poeira. O jovem pastor se aproximou, firmou os pés no chão e puxou a espada do inimigo. Uma espada tão grande que parecia impossível ser empunhada por ele. Mas naquele dia, nada era impossível. Com um só gesto, ele completou o ato. E a vitória foi selada. O exército de Israel gritou o nome de Deus. As montanhas devolveram o eco. O medo havia terminado. Mas mais do que isso, havia sido vencido. Porque o verdadeiro gigante não era Golias, era o medo. E o medo caiu primeiro. E na próxima história, veremos o mar se abrir diante de um povo encurralado, a travessia do impossível. Agora eu quero saber de você. Qual parte desta batalha mais te marcou? O grito do gigante ou o silêncio da fé? Inscreva-se e compartilhe esta história. E que a fé que fez Davi avançar, quando todos recuaram, também te faça enfrentar teus gigantes com coragem e confiança no Deus vivo. Nos encontramos na próxima história. Que o Senhor caminhe contigo.